conforme escreveu João, capítulo 5, para a leitura do verso 24. Nós queremos saudar todos os que estão conosco pela primeira vez, nossa gratidão a Deus pela vida de todos vocês que se fazem presente nos visitando nesta noite. João 5, versículo 24. A palavra de Deus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Esta é a palavra do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso e que o Teu Espírito venha tocar nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. 3 passos para a eternidade. É sobre isso que esse texto, essas palavras de Jesus falam. A eternidade é talvez o segredo mais procurado pela humanidade. Eu via, há umas 2 semanas atrás, uma reportagem na televisão falando a respeito de pessoas que pagam centenas de milhares de dólares para que seu corpo seja congelado pelo processo da criogenia. Eu não sei quem viu essa reportagem. Aqueles que não têm tanto dinheiro para congelar o corpo inteiro, congelam apenas a cabeça. E o objetivo dessas pessoas é que, em algum momento, a ciência vai evoluir tanto e vai descobrir o segredo para a revitalização de um corpo morto, que os tecidos possam ser revitalizados, para que o corpo como um todo seja revitalizado e essa pessoa volte à vida. Por incrível que possa parecer, há pessoas fazendo muito esforço para juntar dinheiro, para investir nesse tipo de coisa. Mas a morte, a cada ano que passa, mostra-se imbatível frente à ciência. A Bíblia não trata a morte de maneira romântica, não trata a morte de maneira poética. Jesus, no Getsemane, disse: a minha alma, falando aos discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. A morte não é uma coisa natural. Se fosse natural, nós não nos acostumaríamos com ela. Ninguém choraria diante de um ente querido que partiu, diante do seu caixão. Ninguém choraria. Ninguém se angustiaria. A Bíblia não poetiza, não romantiza a morte e nem trata a morte numa perspectiva filosófica. Para a Bíblia, a palavra de Deus, a morte é um inimigo. É assim que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, trata a morte. Ela é um inimigo, o último inimigo a ser vencido, ou o último inimigo da humanidade, é a morte. É o maior de todos os inimigos. A morte que é fruto do pecado. Portanto, uma pessoa que alcançasse a possibilidade de dominar a eternidade, dominaria tudo. Uma pessoa que alcançasse a eternidade, mesmo não tendo nada aos olhos dos demais humanos, teria tudo. Mesmo que não tivesse resposta para todas as perguntas, seria considerado como alguém que sabe tudo. Mas como alcançar a imortalidade? Como alcançar a eternidade? Há uma pessoa que sabe tudo de eternidade. A Bíblia diz, em Isaías 9,6, que Ele é o Pai da eternidade. E o seu nome é Jesus Cristo. É o nosso Salvador. E Jesus ensinou muito sobre a eternidade. Ele disse, por exemplo, que a vida eterna é, na verdade, um relacionamento com Deus. Em João capítulo 17, versículo 2. A vida eterna é esta,
que te conheçam a ti como o único Deus e ao teu Filho, a Jesus, a quem enviastes. A vida eterna é um relacionamento com Deus. Ninguém estará no céu sem ter tido antes, através de Jesus, alcançado a paz com Deus. Jesus ensinou que a vida eterna é sair do material e abraçar o espiritual. É sair de uma dimensão física, de uma dimensão tátil, de uma dimensão material, para uma dimensão imaterial, para uma dimensão espiritual. Aqui nós conhecemos a finitude de tudo, mas em Cristo Jesus nós passamos a conhecer essa esfera da existência, onde nada terá fim. Jesus ensinou também que a vida eterna não é merecida, que a vida eterna não pode ser conquistada, que a vida eterna não pode ser comprada, mas que a vida eterna é dada. Ele diz em João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão. Jesus é o imortal que doa imortalidade a todo aquele que nele crê. E não só isso, mas Jesus mostra os passos para a eternidade. Porque todos nós estamos a 3 passos da eternidade. Se nós dermos esses 3 passos, então nós conseguiremos conhecer a vida eterna, esse lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para nós. Jesus diz em João 5,24 que o primeiro passo é ouvir. Ele diz: quem ouve a minha palavra. A palavra de Jesus precisa ser ouvida. Mas, irmãos, nunca em toda a história da humanidade a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus foi tão negligenciada. Existem tantas mensagens no mundo, tantas vozes no mundo, tantas ideias no mundo, tantas filosofias de vida no mundo, tantas maneiras alternativas, e quando a gente acha que vê tudo, aparecem outras maneiras alternativas das pessoas viverem. A palavra de Jesus vai sendo deixada de canto, vai sendo deixada de lado. Poucos ouvem aquilo que de importante Jesus tem para dizer. E por que tão poucas pessoas querem realmente ouvir a palavra de Jesus? É porque o que Jesus diz é incompatível com o que nós pensamos, é incompatível com o que nós fazemos, é incompatível com o que nós falamos, é incompatível com este mundo decaído, este mundo inimigo de Deus, esse mundo que jaz no diabo, a Bíblia assim diz, nesse mundo mergulhado na pecaminosidade. E não tem que fazer teologia para descobrir isso, é só assistir a TV, é só ver as notícias nos portais da internet. Vemos que o mundo, em vez de melhorar, vai de mal a pior. Essa é a realidade, é um mundo longe de Deus, um mundo vazio, um mundo que está perdido. É claro que há pessoas que até gostam de Jesus, que querem saber o que Jesus diz, mas, na verdade, no fundo, elas, na verdade, querem só resolver determinadas questões da sua vida e usar Jesus como instrumento para isso, como um mecanismo para isso. Há pessoas que leem a Bíblia, o que Jesus ensinou, com o objetivo de terem uma vida próspera financeiramente. E nada errado em ter uma vida próspera financeiramente, mas eles não estão preocupados em ouvir o que Jesus disse a respeito da vida após esta vida. Quando a gente passa, toda a nossa prosperidade fica aqui. Ninguém leva.
Há pessoas que leem a palavra de Deus em busca do que Jesus falou e do que ele fez em relação às curas de doenças impossíveis de serem resolvidas aos olhos humanos. E Jesus vai lá e cura alguém. Mas eles não leem que, na verdade, Jesus curou cegos apenas para mostrar que no céu não haverá cegos. Curou mancos para dizer que coxos não estarão no céu, porque lá nós entraremos perfeitos. A cura verdadeira que Jesus vem oferecer à humanidade não é cura física, embora ele possa curar. Mas a cura da alma, que nos habilita a entrarmos na eternidade sãos, perfeitos, essa é a cura da qual Jesus veio falar e pouca gente quer ouvir. Porque é preciso ser humilde para ouvir o que Jesus tem para dizer. É preciso ser humilde de espírito, ser humilde de coração para ouvir o que Jesus tem a dizer. Ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão a Deus. E ser humilde de espírito para ouvir a voz de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, implica em calar-se. Implica em colocar de lado as nossas ideias pessoais, nossas convicções pessoais, nosso jeito de ver a vida e parar para ouvir o que Jesus diz a respeito da vida. É preciso que o nosso coração cale para ouvir o que Jesus tem a dizer. Porque a eterna palavra diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Cristo. Por isso, em Mateus capítulo 13, verso 9, Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque há pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Não querem ouvir. Não estão abertas para ouvir o que Jesus tem a dizer. Esse é o primeiro passo para a eternidade, ouvir a palavra de Jesus. Mas o segundo passo é crer. Ele diz em João 5:24 que lemos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E Jesus está se referindo ao Deus Pai, que enviou Jesus a este mundo para morrer nos nossos lugares, para perdão dos nossos pecados. Crer em Deus é muito importante. Jesus disse, falando aos discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Muita gente até para ouvir, como agora, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Jesus, mas pouca gente crê. E é esse passo que separa tantas pessoas da eternidade com Deus, porque eles só ouvem. Mas eles não reagem ao que ouvem com fé, porque a única reação que interessa a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há pessoas que até querem crer, mas eles querem crer assim, primeiro eu preciso ver. Eu preciso ver alguma coisa extraordinária acontecendo, uma cura, um milagre, um anjo do céu, alguma manifestação sobrenatural. Quando eu vir algo assim, aí eu crerei. É a síndrome de Tomé, discípulo de Jesus. Que quando disseram a ele, Cristo ressuscitou, ele veio a nós, falou conosco. Tomé disse, não acredito. Eu só acredito se eu puder tocar nos sinais das suas mãos feitos pelos cravos. Se eu tocar no seu lado por onde a lança entrou, então eu crerei que ele ressuscitou.
Bem, Jesus veio ao encontro de Tomé e dos outros apóstolos. E quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus olhou para Tomé e disse: porque você viu, creu? Em outras palavras, a ordem está invertida. Não é ver para crer, é crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus, disse Jesus. Mas tem que crer primeiro. Jesus completou esse pensamento com Tomé. Ele disse: bem-aventurados os que não viram e, porém, creram. Deus não espera que nós vejamos para crer. Deus espera que nós ouçamos a palavra de Jesus como nesta noite e creiamos na palavra de Jesus e no Deus que enviou a Jesus até nós. Mas há um terceiro passo para a eternidade. O primeiro passo é ouvir. O segundo passo é crer. Mas o terceiro passo é o definitivo. É possuir. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é João 5:24, tem vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Notou o verbo ter no presente? Tem. Isso é possuir. Porque no calendário de Deus, no relógio de Deus, não existe ontem, não existe amanhã. No calendário de Deus só existe hoje. No calendário de Deus só existe o presente, tem a vida eterna. Jesus não disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá vida eterna. Não, ele diz tem. É hoje, é agora, é nesse momento. Tem vida eterna. E a questão aqui, meus queridos, é muito simples. Ou você tem, ou você não tem. A pergunta é: você tem? Porque às vezes a gente conversa com pessoas e elas respondem assim: eu não sei, Deus é que sabe. É verdade, Deus sabe. Mas a Bíblia diz que nós podemos saber. E não só saber, podemos crer. E não só crer, podemos possuir. Tem vida eterna. Então não é que o tempo vai chegar, é que o tempo é agora. Por isso que o verso 25 de João, capítulo 5, complementa esse pensamento. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é. É agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A hora é agora. O tempo chegou. Hebreus capítulo 4, versículo 7, traz um conselho para todos nós. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, ou seja, não sejam teimosos, não sejam duros, não sejam orgulhosos diante da voz de Jesus, porque quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus que o enviou, tem vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Por isso é que nós não podemos deixar essa questão da eternidade para a eternidade. Nós precisamos resolver a questão da eternidade hoje. Tem vida eterna. Que amanhã não tenho garantias. Porque amanhã eu não tenho controle. Para Deus, em relação ao homem, só há hoje.
Pastor Helenildo Manuel Félix é um dos pastores que virá aqui no dia 2, permitindo Deus. Ele é pastor do Templo Batista Bíblico no Jardim Alzira Franco, em Santo André, divisa com Mauá, perto da refinaria de Capuava. Numa das suas viagens para o Nordeste, com a sua família num carro, ele conheceu uma família, num restaurante onde parou para tomar um café. Os dois homens começaram a conversar e ali desenvolveram a empatia e começaram a viajar juntos. Então, um passava na frente do outro, tendo combinado, em tal lugar, vamos parar, tá bom? Tá bom. E eles paravam, e aí comiam, conversavam, os meninos iam ao banheiro, tomavam uma água, entravam nos carros e seguiam. Mas, num dado momento da viagem, o pastor Helenildo precisou se demorar um pouco mais no posto, no restaurante. E disse a ele, vai lá na frente que a gente se encontra lá naquele lugar, tudo bem. E o rapaz foi embora. Pastor Helenildo partiu, bem atrás dele, quando encarou um acidente. Os carros parados, e andando bem devagarinho daqui a pouco, quando o pastor Helenildo passa ao lado do acidente, o carro daquela família. O caminhão com quem o carro da família bateu, foi um choque tão forte, que me perdoem, mas é a descrição que ele me deu, decepou a cabeça das pessoas. O teto do carro foi arrancado. E com ele, a cabeça das pessoas. E com ele, a vida das pessoas. O pastor ficou muito chocado com aquilo. Eu estava com ele há pouco. Conversamos há pouco. Aquele rapaz não sabia que o pastor Helenildo era a última amizade que ele ia fazer na vida. Ao se despedir do pastor, aquele rapaz não sabia. Seria a última despedida, o último tchau, até daqui a pouco, da vida dele. Ele não sabia que com a sua família no carro, ele trocaria as últimas palavras. Ele não sabia. Quem sabe, durante a viagem, tem abraçado seus filhos, sem saber que aqueles seriam os últimos abraços. E, para falar bem a verdade, nós também não sabemos. Nós não sabemos quando será o último abraço. Nós não fazemos ideia quando será o último até logo. Nós não fazemos ideia quando será a última vez que vamos nos ver nossos familiares, falar com eles. Nós não fazemos ideia. Porque ninguém pode contar com o futuro. Quando se trata de eternidade, da decisão, o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é agora. Então você ouviu a palavra de Jesus. Você teve o testemunho de vidas que desceram as águas do batismo, testemunhando que só Jesus Cristo salva. Você ouviu. Você creu. E se você creu, você tomou posse. Nesse momento você está trazendo isso para dentro de você. E dizendo, eu preciso dar uma definição na minha vida e não é amanhã. Chega de protelar, chega de deixar para depois. É hoje, mais precisamente é agora. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, eu disse a vocês que entreguei minha vida a Jesus aos 11 anos. E se a morte me vier chamar,
Como diz o hino, com serafins no céu eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei. Perto de ti, meu rei. Entende isso? Nós estamos orando por Rebeca. É uma menina que tem uma enfermidade, ela foi formada com essa enfermidade, e o nome popular é a síndrome dos ossos de vidro. Ela já nasceu, os ossos são muito frágeis, eles quebram à toa. E ela já nasceu toda quebrada. Os médicos disseram à família, ela tem horas de vida. A Rebeca viveu 18 anos até aqui. 18 anos. Ela foi diagnosticada com um problema muito sério de saúde. Está internada. Nós estamos orando por ela e continuaremos orando. E esse cisto, seja lá o que for, tem trazido muitas dificuldades. Uma médica hoje se aproximou de sua mãe para falar de sua preocupação com a vida da Rebeca. A mãe disse a ela, olha, doutora, a senhora está preocupada, mas minha filha não. Minha filha sabe para onde vai. Entende, irmãos? A Rebeca, ela expressa uma serenidade que só pode ser de Deus. E tantas situações que ela passou, situações difíceis em relação à sua enfermidade, de quebraduras e de tantas outras coisas, mas até aqui ela tem passado por cada uma dessas dificuldades aqui na terra, porque ela tem certeza que isso aqui vai passar e um dia ela vai estar com Cristo. A irmã Corina começou a falar desse Jesus, de quem você está ouvindo nessa noite. E a médica começou a ouvir desse Jesus. E de repente a irmã Corina disse a ela, você crê nisso que você está ouvindo? A médica disse, sim, eu creio. Ela disse, então, você pode orar comigo, doutora, entregando sua vida a Jesus. Irmãos, a irmã Corina falava as palavras, mas antes disse, não é repetir as palavras. Você precisa crer nisso que você está dizendo. Tudo bem? Sim. Com voz embargada, ela orou, entregando sua vida a Jesus como Salvador. Porque daqui a 100 anos não vai interessar se eu fui médico, ou se fui um autônomo, ou se fui um vendedor, ou se fui um enfermeiro, ou pastor. Daqui a 100 anos não vai importar se eu morei num palacete, ou se morei numa casa modesta, ou até se não tinha onde morar e tive de dormir embaixo da ponte. Daqui a 100 anos não vai importar se eu tive um carro 0 quilômetro, último tipo, se eu vivi cercado por coisas do bom e do melhor, ou se eu tive privações, dificuldades, ganhando salário mínimo, ou até desempregado, sem ter como suprir necessidades e necessidades dos meus. Daqui 100 anos não vai fazer diferença se eu tive uma roupa de marca, ou se não usei roupa de grife. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se eu vim a um culto de batismo e assisti um batismo e achei tão bonito, não, ou se eu nunca pisei e pisarei em uma igreja, jamais. Daqui 100 anos, o que vai fazer diferença é se você ouviu a palavra de Jesus, se você creu em Deus que o enviou e tomou posse da vida eterna que só Jesus tem para dar. Por isso você podia orar comigo agora. Você podia falar com Deus agora. Porque eu não sei se você notou,
Eu não falei de denominação, eu não falei de credo, de religião, de placa de igreja. Toda a minha fala falou de Jesus. É Cristo o caminho e não há outro. Será que tem alguém que é crente em Jesus Cristo aqui, que nessa noite foi mais estimulado a viver para Deus, a dar frutos para Deus? Eu sou crente, pastor, mas sabe, hoje à noite fui visitado por um ânimo para estar mais perto de Jesus, me dedicar mais a Jesus, produzir mais para a glória de Jesus. Tem alguém crente assim? Amém, 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 amém. Na galeria, glória a Deus, amém. No coral, tem pessoas assim. Louvado seja Deus por isso. Agora eu quero falar a você, que pode até ter uma religião, que certamente é uma pessoa boa, honesta, digna, mas que ainda não tem Jesus de verdade como seu Senhor, como seu dono e como seu Salvador. Você ouviu a palavra de Jesus. Você está crendo agora em Deus que enviou esse Jesus. Você está tomando posse dessa vida eterna para ouvir de Jesus. Ei, você creu em Deus, você ouviu a minha palavra, então você tem vida eterna, a eternidade comigo na glória celestial. E você quer entregar sua vida a Jesus? Então faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Eu não sou crente não, mas eu entendi que eu preciso de Jesus. Eis aqui minha mão. Alguém, faça um sinal em nome de Jesus. Levante sua mão, Deus te abençoe. Há mais alguém? Nós vamos orar por você. Deus abençoe a senhora também. Há mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus na galeria aqui embaixo. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Há mais alguém? Deus te abençoe. Eu vi sua mão, pode baixar. Há mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Cristo na galeria aqui embaixo. Há mais alguém? Eu entendi que Jesus é a única esperança, Ele é o único caminho. Eu estou entregando minha vida a Jesus. Há mais alguém assim? Faça um sinal em nome de Cristo. A Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Esse dia está marcado, você precisa estar pronto. E o único jeito é tendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que acompanha a nossa transmissão pela internet, você ouviu de Jesus, você creu em Deus que enviou Jesus, então entregue sua vida a Cristo e tome posse da vida eterna. Fale conosco, mande uma mensagem, acesse pelo QR Code, escreva no chat do YouTube, do Facebook, mas não deixe para amanhã, porque no calendário de Deus o tempo é hoje. Não perca tempo, em nome de Jesus. Ó Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelo tempo do teu povo reunido aqui, pela bênção espiritual que temos recebido de Ti. E, ó Deus, pedimos por este momento, quando vamos convidar, meus irmãos, as pessoas, meu Senhor, os irmãos e amigos que levantaram suas mãos, a deixarem os seus lugares e virem até aqui à frente, para que nós oremos por eles e oremos com eles. É a nossa oração, em nome de Cristo, amém.